Olá pessoal, eu me chamo Jonathan Ferreira das Neves. E eu me chamo Jefferson Alves de Jesus. Nós somos acadêmicos do curso Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Socígenes Costa. Gravamos esse vídeo para apresentar o nosso seminário do componente Laboratório Interdisciplinar em Linguagens, Multiletramentos e Hipertextualidade, ministrado pelo docente Renato Gonçalves Peruzzo. Vamos falar sobre o capítulo Os Gêneros Digitais nas Aulas de Língua Portuguesa do Ensino Básico, escrito por Renata Munhoz e Aline Abreu, disponível no livro Multimodalidade e Práticas de Multiletramento no Ensino de Línguas. Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. Como é de costume, o capítulo é iniciado com a introdução e se apresenta como uma alternativa para tentar compreender o aprofundamento e aplicação da Base Nacional Comum Curricular. O documento, além de descrever as diretrizes para a organização dos currículos escolares de maneira mais sólida, também visa aperfeiçoar a formação de cada brasileiro de forma mais reflexiva, com base em 10 competências gerais. Dentre elas, destaca-se a da cultura digital, que tem por finalidade orientar a educação básica de como fazer uso qualificado, eficaz e ético de toda a tecnologia disponível atualmente. O texto foi dividido em 4 partes em sua introdução e seguido pelas considerações finais. A primeira tenta dar uma nova terminologia aos gêneros textuais geralmente canonizados pelo currículo regular de língua portuguesa em relação aos gêneros digitais, que serão discutidos mais adiante. Em seguida, é abordado o conceito de letramento digital, tido como uma das habilidades essenciais ao cidadão do século XXI, com base nas diretrizes da BNCC. Na sequência, foi discutido questões referentes à interpretação e produção de texto, com base no desenvolvimento de trabalhos apoiados tanto por gêneros textuais em papel como os veiculados em meios digitais. Também foram apontados tópicos referentes ao entrecruzamento entre as modalidades oral e escrita e o conceito de desvio gramatical nos gêneros digitais. Dentro dessa perspectiva da cultura digital, o que pode ser considerado desvio gramatical? Por fim, são apresentados os resultados de uma pesquisa de campo realizada com estudantes do 9º ano do ensino fundamental sobre os gêneros textuais, a fim de agregar suas visões acerca do tema. História dos gêneros. O texto faz uma breve abordagem sobre a história dos gêneros, sendo um deles os gêneros textuais discursivos, que são gêneros relacionados a situações de comunicação social. Nesse sentido, diante das infinitas capacidades comunicacionais humanas, os gêneros são adaptáveis e progridem de acordo com o estágio de comunicação. O gênero textual pode se tornar complexo devido ao fato do estágio de comunicação ser complexo. Sendo assim, o que define o surgimento, desaparecimento ou adaptação de um gênero textual é a necessidade que cada ser humano tem para se comunicar e interagir no meio social em que está inserido. Portanto, podemos considerar que gênero textual e interação social estão diretamente interligados. Além de sociais, podemos destacar que os gêneros textuais são históricos, pois possuem vínculos com a sociedade, cultura e ideologia. Exemplo de gênero textual: a carta. Um gênero textual bastante antigo e fundamental para diversos momentos históricos da humanidade é a carta. As primeiras aparições desse gênero textual surgiram com os contos populares e os mitos.
Também podemos citar sua presença através das cartas escritas pelos reis do Oriente Médio, 4.000 anos antes de Cristo, dos bilhetes transportados por mensageiros no Egito e através da Bíblia Sagrada, onde estão disponíveis 21 cartas que fornecem conselhos e encorajamento para seus destinatários. No Brasil, o evento que marcou a chegada desse gênero, sendo ele o primeiro, foi a famosa carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel para divulgar a descoberta do país. Relação gênero e sociedade. Gênero como produto de atividade social. O gênero está ligado ao poder que rege as instituições sociais. Quem domina o gênero textual da vida acadêmica, com práticas sociais de lecionar, escrever artigos, teses e montar slides, são os intelectuais, professores e alunos. Do mesmo modo, quem domina o texto jornalístico são os jornalistas, redatores e cronistas. Nova terminologia. Gêneros digitais ou gêneros do presente? O texto propõe uma nova terminologia para os gêneros digitais, que passam a ser chamados de gêneros do presente, pois, segundo as autoras, os gêneros do presente não são algo novo, mas adaptações que os gêneros tradicionais no decorrer do tempo sofreram. Veja a seguir uma lista com alguns gêneros textuais do presente e os gêneros tradicionais de que derivam. O e-mail deriva da carta pessoal, assim como o chat em aberto das conversações em grupos abertos, chat em salas privadas das conversações fechadas, aula chat das aulas presenciais, videoconferência interativa das reuniões de grupo, conferências e debates, endereço eletrônico do endereço pessoal, blog do diário pessoal, anotações e agendas, e assim por diante. Portanto, podemos compreender que não há gêneros puramente tecnológicos, sendo suas características básicas definidas com base no uso do computador e da internet. Agora vamos ver o que o texto fala sobre letramento digital adequado à BNCC. Cabe à linguística o estudo dos diversos gêneros textuais. Quando falamos em gêneros textuais digitais, é necessário considerar o letramento digital. Pode-se considerar que o letramento está em confronto com a alfabetização, porque está ligada a adquirir a escrita, habilidades para a leitura e uso da linguagem em suas situações de interação social, enquanto o letramento está focado nos aspectos socio-históricos da aquisição da escrita. O letramento seria o impacto social da escrita, já a alfabetização se trata da aquisição da escrita. Porém, o impacto social é apenas um dos componentes do letramento, pois letramento é o estado ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de escrita, de quem participa de eventos em que a leitura ou a escrita é parte integrante da interação entre pessoas. De acordo com a BNCC, uma competência é o resultado de aprendizagens que permitam utilizar o conhecimento em situações em que se necessita tomar decisões pertinentes. Pensando nisso, a BNCC propõe que a escola trabalhe com os gêneros textuais mais conhecidos pelos estudantes, portanto, que se inserem na internet. O professor pode trabalhar conteúdos já conhecidos pelos estudantes e debater a linguagem utilizada por eles, dialogar sobre o modo como esses gêneros do presente são organizados e quais os princípios éticos envolvidos. Dependendo do contexto, pode-se também traçar táticas e possibilidades para que os estudantes também produzam textos desses gêneros do presente. Ler e escrever nos ou apesar dos gêneros do presente. Ao mesmo tempo que a modalidade escrita é permeada por marcas de oralidade no meio digital, ela representa a modalidade em que mais estudantes estão expostos. Atualmente torna-se vital trabalhar a oralidade em sala de aula,
já que a comunicação escrita, motivada pelo uso de aplicativos como o WhatsApp e a permanência em frente às telas de celulares, acaba por substituir a prática da oralidade. O uso intenso da escrita nunca ocorreu tanto na história da humanidade. Pensando nisso, surgem alguns questionamentos. Em que medida a linguagem usada nos gêneros digitais pode ser tida como desvio às normas padrão? Como trabalhar a gramática normativa com os recursos dos gêneros digitais? Como a gramática normativa pode ser trabalhada nesse contexto multimodal? Ser poliglota em sua língua materna engloba também comunicar-se nos gêneros digitais de maneira fluente, sem o filtro das normas padrão? Cabe ao docente de língua portuguesa demonizar a escrita corrente dos gêneros digitais, corrigindo-a sem cessar? Essas questões provam o quão desafiante é para o profissional associar os gêneros do presente aos tradicionais no trabalho do ensino de padrões gramaticais, interpretação e produção de texto em língua materna. Escolas, instituições que aprendem. A revolução tecnológica expandiu as formas de comunicação, tornando necessário compreender como essas transformações repercutem nas relações interpessoais da sociedade, sobretudo dentro da sala de aula na educação básica. A comunicação oral e escrita deve ser adaptada para adicionar novos significados aos signos linguísticos inseridos nesse contexto. Esses signos que tornam a comunicação mais fluida e imprimem ao texto digital aspectos de menor formalidade. Não podemos negar que o cyberespaço representa o local, embora não físico, onde os estudantes do ensino básico estão inseridos. Nesse espaço, eles interagem, dão extrema importância a essa interação e se desenvolvem em compartilhamentos pedagógicos, artísticos, estéticos e políticos. Torna-se evidente que a escola precisa se adaptar às novas tecnologias, mas, acima disso, necessita que seus gestores e professores passem a ver as novas formas de comunicação sem preconceito. Assim, a educação e a sala de aula precisam romper antigos paradigmas de que a aula boa deve ser apoiada unicamente nos gêneros tradicionais. Ao final do capítulo, foi lançada uma reflexão aos estudantes acerca dos gêneros digitais a partir de uma questão aberta. Quais são as diferenças entre uma carta de amor escrita em papel e em gêneros digitais, como WhatsApp, e-mail, mensagens instantâneas, inbox e posts? A amostragem dos resultados foi realizada em 3 classes de nonos anos, com um total de 84 alunos. Os resultados obtidos por ordem classificatória foram: em 8º, linguagem mais cuidada; em 7º, causa mais emoção no interlocutor; em 6º, maior pessoalidade no suporte de papel; em 5º, maior dedicação ao produzir um gênero em papel; em 4º, maior perenidade do papel; em 3º, customização do gênero em papel; em 2º, tradição do gênero em papel; e em 1º, valor emocional maior para a carta em papel. De maneira surpreendente, nenhum dos informantes definiu os gêneros digitais como superiores à carta. Assim, revela-se que, diferente do que as gerações anteriores prevêem, os nativos digitais consideram os gêneros tradicionais como superiores por todos os motivos citados. Com isso, vemos que as instituições escolares precisam de fato aprender que o protagonismo dos estudantes precisa ser levado em consideração para que de fato ocorra uma aprendizagem significativa. Por hoje é só, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima!